Teleaula Natal. Olá pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de análise linguística. Sou professora Alessandra, da Rede Municipal de Ensino, e antes de darmos início às nossas aulas, farei uma breve descrição a meu respeito, para que as nossas aulas sejam acessíveis a todos vocês. Sou uma professora de estatura baixa, tenho os cabelos escuros na altura do ombro, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa nos tons de azul, marinho e preto, e o meu sinal em libras é... Aqui no estúdio nós vamos apresentar alguns slides para vocês, e a maioria das palavras estarão na cor escura, na cor preta. Porém, em alguns momentos vocês perceberão que as palavras estarão também destacadas na cor vermelha, para chamar-lhes a atenção para alguns termos importantes, tá certo? No momento da explicação, deixando assim vocês, aumentando assim, melhor dizendo, o nível de compreensão de vocês dos conteúdos, tá certo? Então, no nosso primeiro slide, vocês têm aí o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, o número da nossa aula de hoje, a sequência, a aula 15, os conteúdos de hoje, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e adjunto adverbial, e o meu nome, professora Alessandra Italiano. Mas você já está realmente preparado para essa aula de hoje? Se não está, pega lá o seu caderno, suas canetas e lápis, pega aquele livro de vocês, do nono ano, se liga na língua, porque hoje nós vamos utilizá-lo, tá certo? E aí, gente, vocês tentem lembrar aí, recordem-se que na última aula nós falávamos a respeito da estrutura do período simples, Lembrando também a vocês que essas aulas estão sendo revisões de anos anteriores, do 6º ano, do 7º, do 8º, para que depois nós possamos adentrar nos conteúdos próprios do 9º ano. Então, a gente precisa passar primeiramente por essa revisão, tá certo? Aí vocês têm um gráfico, uma estrutura gráfica que traz os termos que compõem o período simples. E aí vocês têm, por exemplo, os termos essenciais, sujeito, predicado, já foi estudado. Termos integrantes, o objeto direto e indireto também já foi estudado. Complemento nominal, também, agente da passiva. E dos termos acessórios, adjunto adnominal. Ok, pessoal? Então, para começarmos essa aula, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês estão aí lembrando do que é o predicado verbo nominal? Vocês estão lembrando que o predicado verbo nominal assim se chama porque ele possui dois núcleos, um verbo e um nome? Se não estão, vão lembrar agora. Então, nós temos aqui, nessa estrutura gráfica, predicado verbo nominal, temos dois núcleos, certo? Um núcleo que é o núcleo verbal e um núcleo 2 que é o núcleo nominal, certo? Esse núcleo nominal, ele pode receber duas denominações, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ok? Na formação do predicativo do sujeito, nós podemos ter, por exemplo, essa primeira que vocês estão vendo aí, certo? Observem bem esse exemplo. Os alunos estudavam satisfeitos durante a quarentena. Vejam que o sujeito é os alunos. Estudavam aí é o núcleo verbal, ou seja, o verbo significativo. Satisfeitos é o núcleo nominal, o adjetivo, e está se referindo a quem? Aos alunos, certo? Mais abaixo vocês têm aí, certo? As duas orações. Eu separei aí as orações para que vocês tivessem uma visualização melhor, certo? Vocês têm de um lado os alunos estudavam e do outro lado os alunos estavam satisfeitos, certo? Ah, professora, mas aí abaixo está aparecendo o verbo estavam e em cima não, certo? O verbo não está aparecendo, o verbo de ligação não está aparecendo em cima, certo? Na oração de cima. Ele está oculto, Mas a gente entende que existe esse verbo aí, porque se eu fosse falar a frase inteira, ela ficaria assim, Os alunos estudavam e estavam satisfeitos durante a quarentena. Certo, gente?
Percebam que a palavra satisfeito se refere aos alunos, eram eles que estavam satisfeitos. Então, essa atribuição, essa característica é dada a quem? Aos alunos. Por isso que aí eu tenho um predicativo do sujeito, certo? Vamos adiante. Aqui nessa outra formatação, nós temos o verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito, certo? Vamos lá, o exemplo. Os pacientes assistiram ao boletim médico assustados. Percebam que aí nós temos o verbo assistiram, que é um verbo transitivo indireto, e o seu complemento ao boletim médico, que é objeto indireto. Mais adiante nós temos o núcleo nominal, assustados. Esse núcleo nominal ele está se referindo ao sujeito, os pacientes, certo? Ele é uma atribuição. Quem é que estava assustado? Os pacientes. Então, aí eu tenho também um núcleo nominal, tá certo? O núcleo verbal assistir e o núcleo nominal assustados, que é um adjetivo, tá certo? Então, mais abaixo tem até aí, ó, mas eu coloquei aí dividido para que vocês tivessem uma noção melhor. Os pacientes assistiram ao boletim médico, os pacientes estavam assustados, o verbo de ligação aí, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Essas expressões, o predicativo do sujeito, ele pode manifestar um julgamento, uma opinião ou uma avaliação a respeito do sujeito, certo? Dando continuidade à nossa aula, né, para a gente exercitar, então vamos localizar nesse trecho da música de Gilberto Gil, né, em cada verso, vamos tentar localizar algum predicativo do sujeito que aí está, certo? Primeiro, vamos lembrar, né, de que o predicativo do sujeito vem acompanhado de verbo de ligação, né? Isso aí já nos dá uma ajuda. Então, antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. E aí, pessoal, vocês conseguiram identificar algum predicativo do sujeito? Sim ou não? Vamos prestar atenção no próximo slide para a gente ver. Olha aí, os verbos era e é, né? É o verbo ser, estão acompanhando as palavras pequeno, grande, muito grande e pequeno. Isso quer dizer que todas essas palavras que são adjetivos estão dando alguma atribuição ao sujeito que foi dito anteriormente. Por exemplo, o mundo era pequeno, a terra era grande, o mundo depois muito grande e a terra é pequena. Ok, pessoal? Então aqui, né, nesse próximo slide, eu já trago para vocês um outro exemplo, tá bom? Vocês têm uma imagem belíssima, né, da ilha de Fernando de Noronha, com essa natureza aí, a Mata Atlântica, de uma das praias de Fernando de Noronha, né? E aí a Mata Atlântica ao redor, belíssima. Acima da imagem, vocês têm a seguinte frase: Fernando de Noronha é o melhor destino para amantes de natureza. Então, pessoal, vocês conseguem aí identificar um predicativo do sujeito nesta frase? Sim ou não? Vamos lá, vamos identificar primeiro o verbo, né? Qual é o verbo aí? O verbo é o é, né? Que é o verbo ser. E qual seria o sujeito nesta oração? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é o quê? É o melhor destino para amantes da natureza. Então, eu tenho ou não tenho aí um predicativo do sujeito? Sim, eu tenho um predicativo do sujeito. E ele está ligado, né, ao meu predicativo por meio do verbo de ligação. Tá certo? E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. O que é expresso aí nesse predicativo do sujeito? É uma opinião ou é um julgamento? Percebam uma coisa. A frase está entre aspas, tá certo? Se ela está entre aspas, é porque ela é uma citação de uma outra pessoa, é uma fala de alguém. Se ela é uma fala de alguém, e alguém diz que Fernando de Noronha é o melhor destino para amantes da natureza, o que é que tem aí? Um julgamento ou uma opinião? Uma opinião, né, gente? Exatamente, uma opinião porque está expressando o que a pessoa acha, né, a impressão que a pessoa tem daquela ilha, Fernando de Noronha, ok?
Então, até agora nós temos falado de predicativo do sujeito, mas e agora predicativo do objeto, o que será? Bom, não é muito diferente do predicativo do sujeito, tá certo? O predicativo do sujeito, ele dá um atributo ou ele caracteriza o sujeito. O predicativo do objeto, ele vai dar um atributo ou uma característica ao objeto do verbo. E esse objeto pode ser direto ou indireto, ok? Vamos ler aqui, ó. O predicativo do objeto é o termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características como qualidade e estado. Sua função pode ser exercida por substantivos ou adjetivos. Entenderam? Então, pronto. Se você já entendeu o predicativo do sujeito, facilmente você entenderá o predicativo do objeto. Tá certo? Vamos ver aí nesse exemplo para ficar mais claro para você. A Covid-19 deixou as pessoas preocupadas. Vejam só, Covid-19, sujeito, deixou, é o núcleo verbal desse predicado. Certo? É um verbo significativo. As pessoas é objeto direto do verbo deixou. E preocupadas é um núcleo nominal, é um adjetivo. Só que preocupadas aí não está se referindo à Covid-19, como a gente tinha visto no predicativo do sujeito. Está se referindo ao termo as pessoas, que é um objeto direto. Então, aí eu vou ter o quê? Um predicativo do objeto. Entenderam, pessoal? Tá vendo aí como é fácil? Se entender o predicativo do sujeito, com certeza entenderá o predicativo do objeto. Ok? Então, vamos adiante. Bom, então, a imagem que vocês têm aí foi bastante criticada, né, na época, inclusive, teve uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, né, a respeito dessa imagem, né, desse quadro, dessa obra de Seurat, certo? Então, adiante, nós teremos um trecho, certo, desses comentários, né, dessa matéria que saiu, que foi retirado da Folha de São Paulo. A gente vai ler aqui para tentar resolver algumas questões acerca do predicativo do sujeito, tá ok? No primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da mostra, Sérgio Lemoine. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, disse. Outras a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Veja só, pessoal, observem os termos que estão sublinhados aí no texto, certo? Eu pergunto para vocês, quais foram as palavras que caracterizaram aí o termo a tela? Que caracterizaram a tela especificamente? Quais foram? Vamos lá. A tela era o quê? Escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, certo? Na segunda oração, a gente ainda vê que a tela era também extraordinária, certo? Mais adiante, eu dividi aqui para vocês terem uma noção melhor, né, e ter uma percepção melhor do que eu estou falando agora. Então, vejam só, as pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. Percebam que o termo a tela é objeto direto do verbo acharam, ok? E aí, ela tem como predicativo do objeto as palavras escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. Na outra oração, diz, outras a consideraram extraordinária. Esse pronomezinho aí, ele está retomando a palavra tela, mas também tem a função aí de objeto direto do verbo considerar, certo? E aí, qual é o predicativo do sujeito nesse caso? A palavra extraordinária, certo? É muito importante também que vocês percebam a importância do sentido desses dois verbos que estão aí. Os verbos acharam e consideraram. Por quê? Porque eles vão produzir uma descrição subjetiva, certo?
vão expressar a opinião das pessoas. Então vejam a importância de sentido, certo, que há nesses verbos, tá certo? Então vamos adiante, tá bom? Falamos até agora de predicativo do sujeito, falamos até agora de predicativo do objeto, e agora nós vamos para mais um, para o estudo de mais um termos acessórios da oração, certo? O adjunto adverbial. Mas antes de mais nada, eu quero aqui esclarecer para vocês que termo acessório lembra o que exatamente a vocês? Olha o nome, acessório. Acessório quer dizer que ele não é fundamental dentro de uma estrutura, certo? Ele não vai ser um termo que tenha que necessariamente estar ali na oração. É diferente de um termo essencial, é diferente de um termo integrante, tá certo? E nós vamos perceber isso ao longo desta aula, tá bom? Vamos iniciar essa explicação com a leitura desse poema, certo? Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente. Vamos lá, tela cheia agora, certo? O texto é de Tiago Melo, certo? Dedicado a Carlos Heitor Cone, que é um jornalista e escritor muito conhecido aqui no Brasil. Vamos lá. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Eu pergunto a vocês, perceberam aí algum termo que dê uma ideia de circunstância? O que é que vocês acham? Tem ou não aí? Termo que dê ideia circunstancial. Vamos para frente. Olha só, gente. Os termos a partir desse instante e o dia inteiro, certo? Eles dão uma ideia de tempo, tá certo? Olha só. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas. Ou ainda, as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde. Certo? Então, os dois termos aí, eles dão uma ideia de circunstância. Vamos ver aqui adiante, detalhando aí para vocês. As janelas devem permanecer, a partir deste instante, abertas para o verde. Percebam que aí, esse trecho que está em vermelho, é uma circunstância de tempo, como eu já tinha falado, e indica o início de uma ação. Certo? No outro, as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde. Também uma circunstância de tempo, só que eles dão a ideia de uma ação que vai ocorrer durante todo o dia, certo? É uma ação que vai ocorrer ao longo do dia. Então, pessoal, vejam que se esses dois termos, tanto a partir deste instante quanto o dia inteiro, eles ampliam a ideia do verbo permanecer. Se de repente eu retirasse esses dois termos, olha só como é que ficaria a oração. As janelas devem permanecer abertas para o verde. Influenciaria no sentido da oração? Não, né? Então aí, ó, para vocês perceberem como a retirada desses termos acessórios não influenciam no sentido das orações. Por isso que eles são chamados de termos acessórios. Ok? Vamos lá, aqui tem outras possibilidades de circunstâncias para vocês terem uma noção. As janelas devem permanecer sempre abertas para o verde. Nós temos aí uma outra circunstância de tempo. As janelas não devem permanecer abertas para o verde. Olha aí, uma circunstância de negação. A mesma oração, eu só fiz ir modificando, certo? As circunstâncias para vocês irem percebendo como isso, né, vai fazendo uma diferença. Uma palavrinha faz uma diferença, mas não muda o sentido da frase original se elas não estivessem aí, certo? As janelas devem permanecer completamente abertas para o verde, uma circunstância de modo, ok? As janelas devem permanecer abertas aqui, circunstância de lugar, ok? Então, pessoal, em síntese, as expressões que nós identificamos aí, todas são adjuntos adverbiais, certo? E elas podem modificar a ideia de um verbo,
de um adjetivo ou de um outro advérbio, certo? Por meio de circunstâncias, ok? Aqui eu trouxe para vocês um quadro que está, inclusive, no livro do 7º ano dessa coleção do livro de vocês, Se Liga na Língua, certo? Apenas para vocês terem uma ideia de vários tipos de circunstâncias, certo? Que podem existir, ok? Vou ler aqui para vocês e aí vocês acompanhem na tela. Se vocês acharem necessário tirar uma fotografia, né? Utilizar a câmera, fiquem à vontade. Alguns exemplos de circunstâncias. Negação. Não deixe a louça suja na pia. Intensidade. Compraram presentes caros demais. Lugar. A carta foi entregue na portaria do edifício. Tempo. A criança chorou durante toda a consulta. Modo. Preparou a festa com grande capricho. Meio. Ele viajou de avião para Recife. Instrumento. Fez a prova à caneta. Companhia. O menino foi ao mercado com sua mãe. Causa. Saíram do parque por causa da chuva. Finalidade. Comprou as peças para o conceito do carro. Afirmação. Fez uma apresentação realmente linda. Dúvida. Provavelmente o tempo vai melhorar. Agora, gente, uma dica para vocês, certo? Vocês podem, de repente, pesquisar até na internet e ver alguns tipos de adjuntos adverbiais. Porém, não se prendam a esses exemplos que vocês vão ver. Porque o ideal é que vocês vejam essas expressões dentro de um contexto, tá certo? Que vocês saibam identificar essas expressões no texto, não é? Afinal de contas, são expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, é importante que vocês saibam identificá-las no texto. E não se prendendo apenas àquilo que vocês vão decorar de repente, tá certo? Então, para isso, né, para a gente conseguir identificá-las no texto, eu também trouxe aqui uma atividade simples para vocês perceberem como elas ocorrem, certo? No texto. Vamos lá, tela cheia. Gênero diário. Antes de iniciar, vou só falar rapidamente que o gênero diário é um gênero que está em desuso, né? A gente não utiliza mais, mas já foi um gênero muito utilizado há alguns anos atrás, principalmente pelas meninas, né? A gente costumava escrever no diário ali as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos amores, né? Tudo era registrado e bem guardadinho, com um cadeado, que era para ninguém ver o que a gente estava escrevendo. Inclusive, gente, o gênero diário, ele é um gênero terapêutico, viu? Ele serve, funciona como uma terapia. Quem não faz, deveria fazer, porque é excelente, tá certo? E esse texto é de um livro, né, Minha Vida de Menina, de Helena Moura, tá certo? Vou ler aqui com vocês, vamos lá. Segunda-feira, 20 de novembro. Hoje tive uma alegria enorme depois de uma semana de raiva. Vovó está passando uns dias na casa de tio Geraldo, que adoeceu. Eu tenho que ir todo dia tomar-lhe a bênção. Se falhar um dia que seja, o céu vem abaixo. Estou com umas botinhas cheias de pregos, que têm ferido o pé e não me deixam andar direito. Fui à casa de meu tio mancando. Vovó ficou incomodada e só falando naquilo. Tomou as botinhas e mandou bater os pregos, mas não melhoraram. Eu tenho voltado todos os dias mesmo assim. O que poderia fazer? Vovó sempre incomodada e meus primos ricos sempre a falarem: é só para a senhora ficar com pena e lhe dar outra, vovó. E aí, gente, vocês gostaram do texto? Pois é, conseguiram aí identificar os termos que dão ideia de circunstância? Se não, a gente vai fazer isso agora, tá certo? Olha aí, todos os termos que estão sublinhados de vermelho, certo? São termos que indicam circunstância. Vamos lá, tela cheia mais uma vez. Então, vocês têm aí, ó, segunda-feira, 20 de novembro, hoje, depois de uma semana de raiva, todo dia, todos os dias e sempre são adjuntos adverbiais de tempo. O único que
não é adjunto adverbial de tempo aí, é a casa de meu tio, que aí vai ser um adjunto adverbial de lugar, certo? Então percebam como a gente utiliza isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente até escreve no WhatsApp ou um texto corriqueiro nosso, né? No dia a dia a gente utiliza essas expressões, mas muitas vezes a gente não se toca, né? E está utilizando. Então olha a importância de vocês observarem o que escrevem, não é? No dia a dia e conseguir localizar esses termos na prática. Tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje eu estou encerrando aqui com vocês. Deixo um beijo imenso, saudade de vocês, tá bom? Mas até breve, a gente se vê por aí.